Então, salve galera do YouTube, do Facebook e do Instagram, ou seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou o Rafael Ferrarese, o Mundo de Urso. E aí, tudo bem? Tudo na correria, né? Tudo na paz. É férias, estamos de férias. Estamos aproveitando aqui as férias. Aproveitando. Olha a quantidade de planta que eu tenho para arrumar. Então vamos lá. Antes de mais nada, quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Não esquece também, você não é membro ainda? Vacilão. Podia estar aí com um monte de conteúdo, com aula, com um monte de coisa. Só R$ 7,99 por mês. Você tem acesso a todos os nossos vídeos em primeira mão. Tem acesso a alguns vídeos que foram gravados especificamente para quem é membro. Ou seja, tem uma live, tem aulas, tem um monte de coisa lá, conselhos amorosos, traga o seu marido em 3 dias, se ele estiver no estado do Paraná. Se ele estiver no estado de São Paulo, é um pouco mais rápido, né? Os irmãos... Brincadeira. Ai. Uma vez eu tava no meio da quebrada lá, pá. Aí eu cheguei assim, o cara todo cheio de marra, né? Falou assim, aê, mano, você tá tirando? Aí eu falei, tá tirando por quê? Ele, você sabe quem eu sou, velho? Aí eu falei, não sei não, quem você é? Ele, eu sou irmão, mano. Eu falei, sério que você é irmão? Pai do senhor? Pai do senhor, varão? Mas ele tava falando que ele é irmão de outra coisa. E eu não sabia, eu falei, ô glória, tá abençoado em nome do Senhor Jesus. Eita terra, manto, ô glória. Tem outro tipo de irmão, né? Piadas à parte para você que não sabe. Vamos lá. Essa planta que eu vou te mostrar é uma planta bem legal. Esse é a Dionea Kim Jong-un. O nome é estranho. Tem um nome, é um nome de um presidente. O que ele é? Presidente, ditador, sei lá. Eu não quero taxar rótulos, não. Tá? Cada um com o seu quadrado. É o cara lá da Coreia. Deram de presente aí o nome da planta para ele, né? E aí tem a irmã dela que é a Kim Jong-il. Tem o Kim Jong-un e Kim Jong-il. E tem outra ainda, né? Kim Jong não sei o que lá, tem um monte. Eu só conheço a Kim Jong-un, tá bom? E é ela que eu vou mostrar pra vocês. Essa planta é muito interessante porque das dionéias que... Você sabe que tem um monte de dionéia, né? Tem dionéia vermelha, tem dionéia amarela, broba, cor de burro quando foge. Tem dionéia pra tudo que é jeito. Tem tanta dionéia que as dionéia que era para ser dionéia já tá deixando de ser dionéia, tá virando dionéio ou dionéie, né? E por aí vai, né? Essa dionéia aí, ela possui essas armadilhas tortas. A principal característica da Kim Jong-un é realmente essa boca nesse formato aí. Tem muita gente que acha que a dionéia Kim Jong ela não cresce. Né, Paulinho? Paulinho que tem uma lá enorme na casa dele. E principalmente os meus cultivadores que aprenderam comigo. Por que eu dou crédito para esses caras, né? Por que eu falo deles? Porque os caras seguem meus conselhos. Se seguir meus conselhos, se colar comigo, passa de ano. Essa é a maior realidade. Eu já tô aqui faz muito tempo fazendo isso daqui. Eu sei o que dá certo e o que não dá certo. E quando eu falo para vocês uma coisa que eu vou falar aqui, é a real. A dionéia Kim Jong-il, Kim Jong-un, sei lá, Kim Jong que você tem aí, ela não gosta de sol. Oi? Que é isso? Não gosta. Ela gosta de claridade. É uma das dionéias, porque não sei se você sabe, nem toda dionéia gosta de sol. Principalmente essas dionéias que possuem o que eu chamo de deformidades genéticas aí, esses dentes tortos, boca torta, né? Essa daí poderia ser até a Dionéia Stallone, né? A boca dela, Adrian, né? Que mais? A Dionéia Alien, né? Inclusive a Dionéia Alien, que é a maior dionéia do mundo, registrada no Guinness Book, por possuir a maior armadilha do mundo, ela só atingiu aquele tamanho, no meu ponto de vista, tá? Porque ela estava dentro de uma estufa, em um ambiente altamente controlado, né? Lá pelo Jeremiah Harris, né? Então, para ter aquela dionéia lá, ele precisou deixar essa planta em condições de sombra, com luminosidade bem reduzida. Alguns produtos aqui da nossa estufa, né? Algumas ferramentas diminuem essa claridade e fazem com que essa planta cresça o suficiente. Só que o vermelho na parte de dentro dela, olha só,
me indica que ela ainda está tomando muito sol. Alguns cultivadores, eu falei do meu amigo Paulo, Paulo Vitor, né, Paulo? Eu acho que aparece aqui Vitor, né? Ele sabe o nome dele. Ele me falou não, dá pra ver na dioneia dele, que a dele tá bem mais verde. Você vai reparar que uma dioneia Kim Jong-un, que ela fica grande, geralmente ela é uma planta que fica na sombra. Ela é uma planta que se desenvolve na sombra, tá? Olha essa daqui já crescendo bastante, ó. Tá vendo? É enorme, tá bem grandona mesmo, tá? Eu tenho uma Kim Jong-un aqui que tá cada vez maior, mas eu tenho o péssimo hábito de perder as plantas que eu vou filmar. Então eu separei a fio de uma égua aqui e não tô achando ela mais. Ela era enorme, tá? Enfim. Essas férias agora a galera comprou um monte delas aqui. Outra planta que não era para falar dela, mas uma outra planta que também cresce muito na sombra, muito, é essa daqui, ó. Dioneia Werewolf, que eu vou falar dela num outro capítulo, tá? Também é uma planta que cresce muito rápido na sombra, tá? Então essas plantas, ó, Dioneia John Smile também, ó, cresce melhor na sombra. Quando tá muito sol, a gente percebe porque ela começa a ficar bem colorida, ó, na parte de dentro. Essa Jones tá bem colorida. Na verdade, esse é o ambiente dela mesmo, né? E você pode ver que o sorrisinho dela começa a ficar mais vermelho lá dentro. Então ainda tem muito sol para essas plantas aqui. Elas gostam de mais sombra. Kim Jong gosta de mais sombra. Asmodeus gosta de mais sombra. Alien gosta de mais sombra. Aqui as Kim Jongs aqui, ó, algumas. Olha aí, ó, tá? Então elas vão gostando de mais sombra. Elas gostam de sombra mesmo. É normal essas plantas se desenvolverem melhor na sombra. Então se você tem uma Kim Jong, você dá menos luz para ela, não vai deixar ela lá no sol queimando, porque ela tende a queimar muito rápido. Dioneia Kudo, Cupid Trap, essas dioneias, quanto mais deformadas elas são, o que é deformada? Quanto menos parecida com uma dioneia típica ela é, menos sol ela gosta, tá? Um exemplo disso, né? A dentata, ela parece com uma dioneia típica. Isso aqui adora sol. De típica, o que a gente entende por típica? Isso aqui, ó. Cara de dioneia de mercado, tá bom? Cara de dioneia de mercado gosta de sol, né? Apesar de que as minhas aqui estão dentro da estufa, vocês já viram que a estufa tem bastante sol, tá crescendo bastante, né? As plantas estão se desenvolvendo bem, então não tem problema com relação a isso aqui. Mas elas gostam de muita luz do sol. Agora, já essas dioneias que têm essa deformidade, né? Por exemplo, a Kim Jong, que foi a que a gente filmou aqui, que é o tema desse vídeo, dioneia Kim Jong-un, que agora você sabe, né? Baseado naquele cara lá da Coreia. Coreia do Norte ou Coreia do Sul? Coreia do Norte, né? É isso? Minha geografia é péssima, cara. Então, se você não sabia, tá aí. O nome é desse cara. Provavelmente alguém coreano deve ter feito essa planta, né? E deve ser alguém muito patriota, né? Eu já fico pensando se você talvez faria uma dioneia com meu nome. Ou talvez faria uma com meu nome, companheiro. Você só tem que tomar cuidado. Porque dependendo da dioneia que você for escolher, você vai arrumar um monte de briga e falta de amizade, tá ok? Então você tem que prestar atenção, não é mesmo, companheiro? É isso mesmo, você tem que tomar cuidado, porque dependendo da planta que você for escolher, você pode acabar desfazendo a sua amizade, né? E a gente tá aqui para fazer amizade, não é verdade, companheiro? É isso mesmo. Aqui a gente não tem esse negócio de partido político. Aqui estamos todos colecionando plantas carnívoras, tá ok? Uns em uns lugares, outros em outros lugares. Eu, por exemplo, não estou no lugar que tem muito sol. O outro companheiro já está no lugar tomando mais sol, não é verdade? Eu estou aqui tomando a minha piguinha. Eu estou aqui maravilhosamente tomando a minha piguinha. Ai, ai, que maravilhoso a gente viver num país em que a gente pode... Se você não entendeu a piada aqui que eu estou fazendo entre as duas maiores potências do nosso país,
se você não acredita nisso, né? Eu acho que nunca se falou tanto em política, e eu quero trazer um conteúdo bem saudável. Não estou falando de política e não estou indo a favor de um lado nem de outro, mas apenas para dizer para você que o país da onde esta planta veio, ele é um país onde as pessoas não têm a liberdade de escolha. Ele é um país onde as pessoas, apesar de ter lá, e muitas estão acostumados e têm o seu conteúdo lá, né? Eles têm certas restrições que, infelizmente, impedem eles de ter redes sociais, impedem eles de saírem fora do país deles, né? Impedem estrangeiros de entrar lá dentro. Então é um país muito restrito, que vive um conteúdo de restrição total, de um cara que dita todas as regras, valores, tudo que as pessoas vão ganhar. Ah, mas o médico ganha X e o outro ganha Y da mesma forma. Mas nós vivemos num país maravilhoso, onde nós temos liberdade ideológica, liberdade política, vamos dizer assim, não sei bem, né? A gente tem liberdade de expressão, apesar de infelizmente a gente ter algumas restrições, porque tem aquela história, né, mesmo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E infelizmente no nosso país é o único lugar que o político ganha mais do que o médico, é o único lugar em que o professor é o que ganha menos. E o professor é o cara que ensinou o médico, né? No meu ponto de vista, o salário do professor devia ser o salário mais alto da categoria, né? O professor ele deveria ser o cara que ganha mais do que o médico. E o médico, obviamente, com a sua importância, enfim, cada um no seu quadrado. Mas a brincadeira aqui é só para vocês entenderem que você escolhendo um lado ou você escolhendo o outro, independente de quem você escolha, e eu quero que você aprenda isso, não vale a pena você arrumar inimizade com o X porque você gosta do Y. E não vale o Y fazer amizade com perder a amizade do X porque, entendeu? Não dá para você ficar arrumando briga por conta de conteúdo político. Olha só, graças a Deus a gente tem essas duas grandes autoridades, você gostando de um lado ou não, mas são grandes, que levaram o nosso país a entender diretamente qual a importância do voto, qual a importância da urna, qual a importância da liberdade de expressão, né? Qual a importância do nosso país, qual a importância de ser patriota. E novamente eu sigo aqui dizendo, eu sou altamente patriota. Eu não saio do Brasil, eu valorizo todo e qualquer trabalho brasileiro, manufatura brasileira, trabalho manual, tudo que for brasileiro. Eu sou brasileiro de coração, amo todas as plantas que a gente faz aqui, trabalhos de cultivadores brasileiros e tudo mais. E todo esse assunto que eu estou trazendo aqui para vocês é única e exclusivamente explicando que o país da onde essa planta veio, muito provavelmente, aí se você não sabe, é um país de ditadura, em que eles têm que fazer, viver e agir de acordo com o que o governo manda. E que nós vivemos num país livre, num país maravilhoso, num país muito bonito, independente da opinião política dos demais. Então, antes de você querer arrumar briga com o fulano, ou com o ciclano, ou com o outro, lembre-se, o poder de mudar é somente seu. É você quem escolhe quem vai ser o próximo candidato que vai sentar naquela cadeira. É você quem escolhe se sim ou se não. E, acima de tudo, não vale arrumar briga nas redes sociais, não vale a pena você arrumar inimizade com um coleguinha, ainda mais eu, o universo das carnívoras, eu tenho gente que vota num lado, tem gente que vota no outro, tem gente que tem opinião política disso, opinião política daquilo, e a gente conversa de tudo, porque todos os meus amigos são muito mais importantes do que política. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Nada de brigar por causa de política, tá? Faça a diferença na hora de votar. Você vive num país livre. Então, se você quer realmente fazer a diferença, não estou gostando do que está acontecendo agora. Não estou gostando do que está fuçando lá do outro lado. Você tem o poder para mudar isso. No dia que for votar, vota do jeito certo, no candidato que você acha correto. Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo. Valeu e...